Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos estudar hoje a estequiometria simples. A gente vai ter o mesmo raciocínio que a gente estava tendo para montar as regras de 3 em mol e volume molar. A única diferença é que agora a gente vai ter que levar em consideração a reação química que o exercício está me dando, mas continua tendo a regra de 3. Ou seja, ao invés de escrever primeira linha e segunda linha, agora eu vou escrever para a primeira linha a linha da reação, ou seja, a linha da minha equação química, que vai me dizer o que a reação química está me dando. Então, eu vou escrever da seguinte forma: equação, que eu vou abreviar por EQ, vai ser igual a 1 mol, que está para a massa molar, que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas, e que eu tenho 22,4 litros na SNTP. E a segunda linha, ao invés de escrever segunda linha, eu vou escrever a linha do texto, que é o que o exercício está me dando e o que ele está pedindo. Então, texto, que eu vou abreviar por TX, vai ser o dado do problema, está para X. Lembrando que a gente sempre começa pela segunda linha, ou seja, a gente sempre vai começar pela linha do texto. Bom, então vamos ver como é que a gente vai aplicar isso. Primeiro exemplo. A equação abaixo representa o processo de obtenção do alumínio a partir do Al2O3. Qual a massa de Al2O3 consumida na obtenção de 54 gramas de alumínio? Então, aqui tenho a minha linha da equação e a minha linha do texto. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, como tem uma reação química, é marcar quais são as substâncias químicas que a gente vai colocar na regra de 3. Ou seja, eu tenho que perguntar qual é o dado do problema e qual é a pergunta em relação a que substância química. Por exemplo, o meu dado do problema é 54 gramas, mas 54 gramas de quem? De alumínio. Então, na minha regra de 3, vai estar envolvido o alumínio. Marquei o alumínio na minha reação química. E qual é a pergunta? A pergunta é: qual é a massa de Al2O3 consumida? Então, a outra substância química que vai estar relacionada na minha regra de 3 é o Al2O3. E as outras substâncias químicas? Você esquece. Por quê? Porque a gente não vai utilizar na nossa regra de 3. De várias substâncias químicas na reação, a gente sempre vai utilizar apenas 2. Por quê? Porque a minha regra de 3 ela é composta de 2 colunas. Então, uma coluna vai ser de uma substância química e a outra coluna vai ser da outra substância química. Então, vamos começar a nossa regra de 3 colocando a linha da equação e a linha do texto. Eu começo sempre com o dado do problema está para X, ou seja, o número que vem no enunciado do problema. E o número que vem no enunciado do problema é 54 gramas está para X. Só que agora, como é estequiometria, tem uma reação química, eu tenho que dizer de quem é aquela massa, porque senão eu posso me perder em relação ao que eu vou colocar em cima na linha da equação. Então, esses 54 gramas é de que substância química da reação? É do alumínio, então vou colocar ali o alumínio. Se na linha do texto eu tenho 54 gramas de alumínio, que é massa, na linha de cima da equação, eu vou ter que colocar a massa da tabela periódica do alumínio. Então, calculando a massa do alumínio, olhando na tabela, é 27. Então, a massa molar do alumínio vai ficar 27 gramas por mol. Então, em cima dos 54 gramas, na linha da equação, eu vou colocar 27 gramas da substância química, que é alumínio. Agora vem outra diferença. A gente tem que olhar para a reação química. Ou seja, vou olhar para o alumínio, que é quem está na minha primeira coluna da regra de 3. Eu tenho que olhar para o alumínio e ver se tem algum número na frente dele na minha reação. E eu tenho 4. Quando a gente calcula a massa molar da tabela periódica, né? Se eu olhar para o que está escrito em vermelho, essa massa molar é para 1 mol da substância. Então, quando a gente calcula, é sempre para 1 mol.
Só que na minha reação eu tenho o número 4 na frente do alumínio, ou seja, essa massa eu tenho para 4 mols de alumínio. Então eu vou ter que pegar o 27, que eu calculei para 1 mol, e multiplicar por 4. Eu só faço isso na linha da equação, porque é o que a minha reação química está me dando, nunca na linha do texto. Aí agora o meu X. Quem é o meu X? Ou seja, o que o exercício está me pedindo? Ele pede qual é a massa de Al2O3 consumida. Se ele pede a massa, eu vou calcular a massa molar do Al2O3. Calculando a massa molar do Al2O3. Alumínio é 27, oxigênio é 16. Então vai ficar 27 vezes 2 mais 16 vezes 3. 27 vezes 2 vai dar 54, mais 16 vezes 3 vai dar 48. 54 mais 48 vai dar 102 gramas por mol. Então, em cima do X, eu vou colocar, ó, tem que dizer de quem é a substância, ou seja, 102 gramas. De quem? De quem eu acabei de calcular, que é L2O3. Aí eu vou lá na minha reação química. Tem algum número na frente do L2O3? Tem o número 2, quer dizer que eu tenho 2 mols de L2O3. Então, esse 102 eu vou ter que multiplicar por 2, porque esse 102 é para 1 mol e não para 2 mols. Acabei a minha regra de 3, agora eu vou multiplicar cruzado. Ou seja, eu vou ter 4 vezes 27 vezes x vai ser igual a 54 vezes 2 vezes 102. Então, 54 vezes 2 vezes 102 vai dar 11.016. 4 vezes 27 vai dar 108. Então, x vai ser igual a 102 gramas do Al2O3. Achei a minha primeira resposta. Vamos ao segundo exemplo. O H3PO4, usado em refrigerante tipo cola e possível causador da osteoporose, pode ser formado a partir da equação abaixo. Partindo-se de 62 gramas de Ca3PO4,2, determine a massa de H3PO4 obtida. Então, a gente utiliza o nosso padrão, que eu sempre vou colocar em vermelho, né? A outra coisa que a gente tem que fazer é marcar quais são as substâncias químicas que estão envolvidas na minha regra de 3, ou seja, o meu dado do problema é 62 gramas. 62 gramas de quem? De Ca3PO4,2. Então, essa é a minha primeira substância da regra de 3. E qual é a pergunta? Massa de H3PO4. Então, marco o H3PO4. Aí eu coloco minha linha da equação e a minha linha do texto, começo com o dado do problema tá para x e digo de quem, ou seja, começo com o número que vem no enunciado do problema, que é 62 gramas de quem? De Ca3PO4,2 tá para x. Se ali eu tenho massa, na linha da equação eu vou ter que colocar a massa molar do Ca3PO4,2, ou seja, tem que calcular a massa da tabela periódica. Calculando a massa da tabela periódica, primeiro tem que tirar o parêntese. Então, vou ter que multiplicar todo mundo que está dentro do parêntese pelo número que está fora. Então, eu vou ter 2 vezes 1, que vão ficar 2 fósforos, e 2 vezes 4, 8 oxigênios. Então, a fórmula vai ficar Ca3P2O8. Olhando na tabela periódica, o cálcio vale 40, o fósforo 31 e o oxigênio 16. Então, eu vou ter 40 vezes 3, mais 31 vezes 2, mais 16 vezes 8. 40 vezes 3 igual a 120, mais 31 vezes 2 igual a 62, mais 16 vezes 8 igual a 128. Somando isso tudo, eu vou ter 310 gramas por mol. Então, na minha linha de equação, em cima dos 62 gramas, eu vou colocar 310 gramas de Ca3PO4,2. Aí eu vou olhar lá para a minha reação química. Tem algum número na frente do Ca3PO4,2? Não.
Isso quer dizer que eu tenho 1 mol de Ca3PO42, eu não preciso multiplicar o 310 por nada. Então, agora eu vou colocar alguma coisa em cima do X. Qual é a pergunta? Determine a massa de H3PO4 obtida. Se ele pede massa, então em cima do X eu tenho que colocar a massa molar do H3PO4. Ou seja, tem que calcular a massa da tabela periódica de H3PO4. Hidrogênio vale 1, fósforo 31 e oxigênio 16. Então vai ficar 1 vezes 3, 3, 31 mais 16 vezes 4. Então, 1 vezes 3 vai dar 3, mais 31, 16 vezes 4, 64. Isso daqui vai dar 98 gramas por mol. Então, em cima do X, eu coloco 98 gramas de quem? Do H3PO4. Aí eu vou lá na minha reação química. Tem algum número na frente do H3PO4? Tem um número 2. Então, como tem um número 2, quer dizer que eu tenho 2 mols de H3PO4. Eu vou ter que pegar o 98 e multiplicar por 2. Multiplicando cruzado, eu vou ter 310x vai ser igual a 62 vezes 2 vezes 98. X vai ser igual a 62 vezes 2 vezes 98 vai dar 12.152. Dividido por 310. 12.152 dividido por 310, isso vai dar 39,2 gramas de H3PO4. 3. Considere a reação abaixo. Calcule o volume em litros de CO2 liberado nas CNTP quando 250 gramas de NH4,2CO3 reage com excesso de ácido fosfórico. Então, eu marco as minhas substâncias químicas, ou seja, ele me deu 250 gramas de NH4,2CO3 e pede o volume em litros de CO2 liberado. Então, são essas duas substâncias químicas que eu vou utilizar na minha regra de 3. Começo com a linha da equação e a linha do texto, com o dado do problema está para X, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que é 250 gramas de NH4CO3 está para X. Se ali ele me deu massa do NH4,2CO3, na linha da equação eu vou colocar a massa molar do NH4,2CO3 da tabela periódica. Calculando a massa da tabela periódica, primeiro eu vou tirar o parêntese, ou seja, vou multiplicar todo mundo que está dentro do parêntese pelo número que está fora. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2 nitrogênios, 2 vezes 4, 8 hidrogênios. Então, a fórmula vai ficar N2H8CO3. Olhando a tabela periódica, nitrogênio vale 14, hidrogênio vale 1, carbono 12 e oxigênio 16. Então, eu vou ter 14 vezes 2 mais 1 vezes 8 mais 12 mais 16 vezes 3. 14 vezes 2 vai dar 28, mais 1 vezes 8 vai dar 8, mais 12, 16 vezes 3 vai dar 48. Isso tudo vai dar 96 gramas por mol. Então, em cima de 250, na linha da equação, eu vou colocar 96 gramas do NH4,2CO3. Aí vou lá para a minha reação química. Tem algum número na frente do NH4,2CO3? Tem. Tem um número 3, então eu vou ter que multiplicar o 96 por 3. X, qual é a pergunta? Ele pede para calcular o volume em litros de CO2 liberado. Então, volume em litros, volume, na linha da equação eu sempre coloco 22,4 litros de quem? Do CO2. Aí vou lá na minha reação química. Tem algum número na frente do CO2? Tem. Tem o número 3, então eu vou ter que multiplicar por 3 o 22,4. Lembra que essa linha de equação é sempre para 1 mol. Se tiver um número na frente, você vai ter que multiplicar qualquer valor por esse número. Então, multiplicando cruzado, agora a gente vai ter 3 vezes 96 vezes x vai ser igual a 250 vezes 3 vezes 22,4. Então, x vai ser igual a 250 vezes 3 vezes 22,4 vai dar 16.800. 3 vezes 96 vai dar 288.
Então, X vai ser igual a 58,3 litros de CO2. Questão 4. O enxofre queima com uma chama azul característica, produzindo SO2 de acordo com a reação abaixo. Se queimarmos 64 gramas de enxofre, qual é o volume do SO2 produzido na CNTP? Então, a gente tem o nosso padrão. Vou marcar quais são as substâncias químicas que a gente vai utilizar na regra de 3. Ele me deu 64 gramas de enxofre, então a substância é o enxofre, e pergunta o volume do SO2, então a outra substância é o SO2. Começo. Linha da equação e a linha do texto, com o dado do problema está para X, ou seja, um número que vem no enunciado do problema, que é 64 gramas de enxofre está para X. Se ali eu tenho massa, na minha linha da equação eu vou colocar a massa molar do enxofre. Olhando a tabela periódica, a massa do enxofre é 32, então eu vou ter 32 gramas por mol. Então, em cima, na linha da equação, em cima do 64, eu vou colocar 32 gramas de enxofre. Vou olhar para a minha reação química. Eu tenho algum número na frente do enxofre? Não, então não vou precisar multiplicar por nada. Aí o X, ele pede qual é o volume de SO2 produzido. Então, volume em cima do X, eu sempre, quando ele pede volume, eu sempre coloco 22,4 litros de SO2. Aí eu vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do SO2. Não, não tem nenhum número, então não vou precisar multiplicar por nada. Agora, só multiplicando cruzado, eu vou ter 32x é igual a 64 vezes 22,4. Então, x vai ser igual. 64 vezes 22,4 vai dar 1.433,6, dividido por 32. Isso daí vai dar 44,8 litros de SO2. São 10 exemplos, vamos para o quinto exemplo. Calcule o número de moléculas de CO2 liberado na combustão de 3,2 gramas de CH4. Então, eu tenho o nosso padrão, marco as substâncias químicas. Ele me deu 3,2 gramas de CH4, então a primeira substância é o CH4. E a pergunta pede para calcular o número de moléculas de CO2, então a outra substância é o CO2. Começo com a linha da equação e a linha do texto com o dado do problema está para X, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que é 3,2 gramas de CH4 está para X. Se ali é massa, na minha linha da equação, eu vou calcular a massa da tabela periódica do CH4. Carbono é 12 e o hidrogênio é 1. Então, eu vou ter 12 mais 1 vezes 4, 12 mais 4 vai dar 16 gramas por mol. Então, em cima, na linha da equação, eu vou colocar 16 gramas de CH4. Vou na minha reação química. Tem algum número na frente de CH4? Não, então eu não preciso multiplicar por nada. Agora o X, ele pede para calcular o número de moléculas de CO2. Então, o número de moléculas é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Aí, novamente, vou ali na reação química, tem algum número na frente do CO2? Não, não tem nenhum número na frente do CO2, então eu não preciso multiplicar por nada o 6 vezes 10 elevado a 23. Multiplicando cruzado, eu vou ter 16x vai ser igual a 3,2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. 3,2 vezes 6 vai dar 19,2 vezes 10 elevado a 23 dividido por 16. 19,2 dividido por 16 vai dar 1,2 e repete o 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Questão 6. Indique o número de mols de H2S que é neutralizado por 8 gramas de NaOH. Então, a gente tem o nosso padrão, aí eu marco, a segunda coisa a fazer é marcar as substâncias químicas, ou seja, o dado do problema é 8 gramas de NaOH, então a primeira substância que a gente vai utilizar
NaOH, e a pergunta é para indicar um número de mols de H2S. Então, eu tenho ali o H2S. Começo com a linha da equação e a linha do texto. Começando pela linha do texto, com um dado do problema está para x, ou seja, um número que vem no enunciado do problema. O número é 8 gramas do NaOH, está para x. Se ali eu tenho massa, na minha linha da equação, eu vou ter que colocar a massa molar do NaOH. Calculando a massa da tabela periódica de NaOH. Sódio é 23, oxigênio é 16 e hidrogênio é 1. Então, eu vou ter 23 mais 16 mais 1. Isso daqui vai dar 40 gramas por mol. Então, eu coloco 40 em cima do NaOH. Agora, eu vou na minha reação química. Tem algum número na frente do NaOH? Tem um número 2. Então, eu vou ter que multiplicar por 2 a massa que eu calculei da tabela periódica. Então, vai ficar 2 vezes 40. X. Agora, ele pergunta o número de mols. Sempre quando ele pedir número de mols ou der número de mols, o número de mols é um número que vem na frente da substância química na reação química. Então, por exemplo, qual é o número que vem na frente do H2S? Não tem número nenhum. Quando ele não coloca número nenhum, quer dizer que eu tenho 1 mol de H2S. Qual é o número que vem na frente do NaOH? É o número 2. Então, quer dizer que eu tenho 2 mols de NaOH, tá? Então, número de mols, se ele pedir ou der número de mols, na linha da equação, você sempre vai colocar o número que vem na frente da substância química na reação. Então, se ele está pedindo o número de mol de H2S e eu não tenho nenhum número na frente do H2S, quer dizer que na minha reação eu tenho 1 mol de H2S. Multiplicando cruzado, eu vou ter 2 vezes 40 vezes x é igual a 8 vezes 1. Então, x vai ser igual a 8, 2 vezes 40, 80. X vai ser igual a 8 dividido por 80, que é 0,1 mol de H2S. Questão 7. Calcular o volume de CO2 desprendido nas CNTP a partir de 300 gramas de CaCO3. Então, vou marcar as substâncias químicas. Quem eu vou utilizar na minha regra de 3? O CaCO3, que é o dado do problema, e a pergunta é para calcular o volume de CO2 e o CO2. Começo pela minha linha da equação e a minha linha do texto, com o dado do problema está para x, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que são 300 gramas de CaCO3. Se ali ele me deu massa, na linha da equação eu vou colocar a massa molar do CaCO3, calculando a massa da tabela periódica de CaCO3. Cálcio é 40, carbono é 12, oxigênio é 16. Então, eu vou ter 40 mais 12 mais 16 vezes 3. Isso aqui é igual a 40 mais 12 mais 48. Isso aqui é igual a 100 gramas por mol. Então, em cima do 300 gramas, eu vou colocar 100 gramas de CaCO3. Vou na minha reação química. Tem algum número na frente do CaCO3? Não, então quer dizer que eu tenho 1 mol, então não vou ter que multiplicar por nada. X, o que ele está pedindo? Calcular o volume de CO2. Sempre quando ele pede volume, você vai relacionar com 22,4 litros, que é o do CO2. Aí eu vou na minha reação química. Tem algum número na frente do CO2? Não, então não vai multiplicar por nada. Agora, resolvendo a minha regra de 3, multiplicando cruzado, eu vou ter 100 vezes x vai ser igual a 300 vezes 22,4. 300 vezes 22,4 vai dar 6.720 dividido por 100. Então, x vai ser igual a 67,2 litros de CO2. Questão 8. Deseja-se obter 170 gramas de NH3 a partir da reação do N2 com H2. Qual será o volume medido nas CNTP de N2 utilizado? Então, a gente tem o nosso padrão. Vou marcar as substâncias químicas da reação química.
Ele me deu 170 gramas de NH3, então uma substância é o NH3, e pergunta qual é o volume medido na SNTP de N2, então a outra substância é o N2. Coloco a minha linha da equação e a minha linha do texto, começo com um dado do problema está para X, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que é 170 gramas de NH3 está para X. Se ali a massa, na linha de cima, eu vou colocar a massa da tabela periódica do NH3. Calculando a massa da tabela, nitrogênio é 14, hidrogênio é igual a 1. Então, eu vou ter 14 mais 1 vezes 3. 14 mais 1 vezes 3, que dá 3, vai dar o somatório 17 gramas por mol. Então, em cima de 170 gramas de NH3, eu coloco 17 gramas de NH3. Vou na minha reação química. Tem algum número na frente do NH3? Tem um número 2. Então, quer dizer que eu vou ter que pegar o 17, que é a massa da tabela, e multiplicar por 2. X, agora ele pergunta o quê? Ele pergunta qual é o volume medido de N2. Então, sempre quando pede volume, a gente vai colocar 22,4 litros do N2. Aí eu vou na minha reação. Tem algum número na frente do N2? Não, então eu não vou ter que multiplicar por nada. Agora, resolvendo a minha regra de 3, multiplicando cruzado, eu vou ter 2 vezes 17 vezes x vai ser igual a 170 vezes 22,4. 170 vezes 22,4 vai dar 3.808. 2 vezes 17 eu vou ter 34. 3.808 dividido por 34 vai dar 112 litros de N2. Tá aí a resposta. Questão 9. Para produzir 4,48 litros de CO2 na SNTP, qual a massa necessária de CaCO3? Então, a gente tem nosso padrão. Vamos marcar as substâncias químicas. Ele me deu primeiro o volume de CO2, 4,48, essa é a primeira substância. E a pergunta é massa de CaCO3. Então, é o CaCO3. Coloco a minha linha de equação e a minha linha do texto, começando com um dado do problema está para X, ou seja, um número que vem no enunciado do problema, que é 4,48 litros de CO2, está para X. Se ali é volume, na minha linha de equação, eu vou colocar o volume, que é 22,4 litros de CO2. Vou na minha reação química. Tem algum número na frente do CO2? Não, então não vou precisar multiplicar por nada o 22,4 litros. X, o que ele pede? Ele pede a massa de CaCO3. Então, eu em cima do X, eu vou colocar a massa molar do CaCO3, ou seja, vou calcular a massa de CaCO3 da tabela periódica. Cálcio vale 40, carbono 12, oxigênio 16. Então, eu vou ter 40 mais 12 mais 16 vezes 3. 40 mais 12, 16 vezes 3 vai dar 48. Isso tudo vai dar 100 gramas por mol. Vou e coloco 100 gramas de CaCO3 em cima do X. Vou na minha reação química. Tem algum número na frente do CaCO3? Não, não tem nenhum número na frente do CaCO3. Então, não vou precisar multiplicar por nada. Resolvendo a minha regra de 3, multiplicando cruzado. Então, eu vou ter 22,4 vezes x vai ser igual a 4,48 vezes 100. 4,48 vezes 100 vai dar 448, dividido por 22,4. Então, x vai ser igual a 20 gramas de CaCO3. E o último exemplo, que é a questão 10, ele pede, determine quantos gramas de P4 são produzidos a partir de 31 gramas de Ca3PO4,2. Então, eu tenho meu padrão, marco as substâncias químicas que eu vou utilizar na regra de 3.
Então, o dado do problema é 31 gramas de Ca3PO4,2, então essa é a primeira substância. E a pergunta é quantos gramas de P4? Então, ele está pedindo P4, então são essas duas substâncias. Começo com a minha linha da equação e a minha linha do texto, com o dado do problema está para X, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que é 31 gramas de Ca3PO4,2 está para X. Se ali eu tenho massa, na minha linha da equação eu vou colocar a massa molar do Ca3PO4,2. Então, eu vou calcular a massa da tabela periódica de Ca3PO4,2. Primeiro, vamos tirar o parêntese, ou seja, vou multiplicar todo mundo que está dentro do parêntese pelo número que está fora. Vou multiplicar o fósforo, que eu tenho 1, vezes 2, e o oxigênio, que eu tenho 4, vezes 2, vai dar 8. Então, eu vou ter Ca3P2O8. Olhando a tabela periódica, o cálcio vale 40, o fósforo 31 e o oxigênio 16. Então, eu vou ter 40 vezes 3, mais 31 vezes 2, mais 16 vezes 8. 40 vezes 3 vai dar 120, mais 31 vezes 2 vai dar 62, mais 16 vezes 8 vai dar 128. 120 mais 62 mais 128 vai dar 310 gramas por mol. Então, na linha da equação, em cima do 31 gramas, eu vou colocar 310 gramas de Ca3PO4,2. Vou na minha reação química. Tem algum número na frente do Ca3PO4,2? Tem um número 2, então quer dizer que eu vou ter que pegar o 310 e multiplicar por 2. X, determine quantos gramas de P4. Então, ele pede a massa de P4. Então, vou calcular a massa do P4 na tabela periódica. Fósforo é 31, então vai ficar 31 vezes 4, que vai dar 124 gramas por mol. Então, coloco 124 gramas de P4. Vou na minha reação química. Tem algum número na frente do P4? Não tem nenhum número na frente do P4, então não preciso multiplicar por nada o 124. Resolvendo a minha regra de 3, multiplicando cruzado, eu vou ter 2 vezes 310 vezes x vai ser igual a 31 vezes 124. 31 vezes 124 vai dar 3.844. 2 vezes 310 vai dar 620. 3.844 dividido por 620 vai dar 6,2 gramas de P4. Bom, então esse foi o último exemplo. Agora tem os exercícios para vocês fazerem sobre essa matéria. Façam. Se tiver alguma dúvida, pode mandar pergunta para mim. Comentário particular ou comentário na turma, não tem problema, que assim que possível eu vou responder. Sabendo que na próxima trilha vai ter o vídeo da correção dos exercícios que eu pedi para vocês fazerem, tá? Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos.